Olá, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais esse estudo da Palavra do Senhor. Nesse domingo, 4 de julho de 2021, já entramos no segundo semestre deste ano de 2021. Bom estarmos juntos, que bom que você está com a gente. Podemos estudar a Palavra do Senhor e orar. Eu aqui na minha casa, você na sua casa ou onde você esteja, pode participar desse estudo. Porém, antes vamos agradecer a Deus porque podemos estar juntos agora. Pai, nós te louvamos. Adoramos o teu nome na beleza da tua santidade. Agradecendo a semana que passou. Mais um domingo que o Senhor nos dá, mais uma semana. Pedimos a tua bênção, a tua graça e queremos colocar a nossa gratidão diante do Senhor. Por tudo aquilo que temos vivido até agora, estamos bem, estamos com saúde, o Senhor tem preservado a nossa vida e por isso nós te louvamos. E se alguns, ó Pai, estão enfermos, temos certeza que a tua cura, a tua boa mão, o teu consolo, a tua graça está sobre o teu servo, sobre a tua serva, sobre o teu filho e a tua filha. Nós oramos agradecidos. No nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Nos alegramos sempre com os que se alegram e choramos com os que choram. Cumprimos a palavra do Senhor. Nos alegramos com o irmão Júlio, esposo da Nirlene, que completou aniversário agora no dia 1º de julho. Parabéns ao nosso irmão Júlio. Eu quero parabenizar também a minha prima, membro lá da Igreja Batista do Bacaxiri, que tanto tem ajudado a nossa igreja. Ela completou aniversário no dia 2 de julho. Parabéns também à nossa irmã Neuzi. Nós vamos também orar e pedir a graça de Deus sobre os enfermos. A pandemia continua aí, as enfermidades estão assolando o povo e só a graça e a misericórdia de Deus pode minorar tanta luta, tanta dor. Vamos continuar orando pelo pastor Paulo Davi, que ele logo seja restabelecida a sua saúde. Vamos orar também pelo pastor Erickson, que ele logo fique completamente bom. Eu peço que o irmão ore, a irmã ore pelo nosso irmão Maurício, esposo da Laodiceia. A Laodiceia é filha da irmã Cecina. Eles estão morando agora lá em Guarapuava e ele está com Covid. Vamos orar por ele, que ele logo fique curado dessa enfermidade. E vamos também orar pela nossa irmã Rosa, aqui da nossa igreja, esposa do irmão Alcibiades, também pela sua enfermidade. Vamos colocá-la diante do Senhor. Então eu quero convidar você a estar orando comigo agora, estar levando a Deus as nossas petições, mas também a nossa gratidão. Pai, nós te louvamos mais uma vez aqui, pela vida dos teus servos que completaram o aniversário. Ó Deus, a vida é uma bênção, é uma dádiva do Senhor, e que a tua bênção, a tua graça, a tua boa mão esteja sobre os teus servos, ó Pai. Eu quero também clamar em favor do pastor Paulo Davi, do pastor Erickson. Quero clamar, ó Deus, pela vida do Maurício, lá em Guarapuava, hospitalizado. Ó Deus, que a tua mão curadora esteja sobre ele. Peço também pela irmã Rosa, aqui em Paranaguá, que logo ela também fique boa da sua enfermidade. Ó Deus, nós rogamos pelos enfermos, que não sabemos os nomes, esquecemos aqui. Nós clamamos por aqueles que estão tristes, abatidos pela perda de um ente querido. Nós clamamos pela nossa nação, pelo nosso presidente. Clamamos pela nossa Paranaguá, pelo nosso prefeito, que a tua bênção, uma nação que sirva ao Senhor e possa, ó Deus, viver a vida abundante que o Senhor tem para cada um de nós, para os teus filhos. Ó Deus, ouve a nossa prece e nós queremos agradecer, porque até aqui o Senhor tem estado conosco. Até aqui o Senhor tem ouvido a nossa oração, a tua boa mão tem nos acompanhado. E eu peço que o Senhor mesmo esteja derramando graça sobre nós. Em nome de Jesus. Amém e amém.
Nós temos estudado as cartas universais, começando com a carta de Tiago. E a carta de Tiago é uma carta que fala de ética, uma carta que fala de solidariedade, uma carta que fala de uma religião vivencial. Começamos estudando lá no capítulo 3 a respeito da língua, o cuidado que devemos ter com a nossa língua, com aquilo que nós falamos, com o nosso falar. E por isso, vamos continuar estudando esse texto. E Tiago lhe diz no capítulo 3, verso 2, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. O desafio do cristão é não tropeçar no falar. A nossa língua, que a palavra de Deus diz que tem o poder de vida, mas também tem o poder de morte. E nós temos aprendido com Tiago como devemos controlar a nossa língua. Ele vem falando da perseverança do crente e ele aborda essa questão do crente maduro. É o crente que controla a sua língua. O crente espiritual, o crente que tem uma experiência viva com o Senhor Jesus, é o crente que sabe controlar a sua vida. E ele deixa alguns exemplos para nós e ele diz que ele mostra as consequências sérias das nossas palavras, daquilo que nós falamos. E ele apresenta algumas imagens da língua. Ele coloca a língua como um freio. Ele diz que a língua tem o poder de dirigir, como o poder do freio e do leme. O freio, ele dirige o animal, ele dá esse exemplo. Cavalgadura do cavalo, dirige o cavalo para lá e para cá. Ele doma o cavalo. E ele também diz um exemplo da língua como o leme que dirige um grande navio. Da mesma forma, a língua também, a nossa língua, ela pode dirigir as nossas vidas. Ela pode dirigir a vida dos outros para o bem ou para o mal. Por isso temos que tomar o cuidado com a nossa língua. Como o freio doma o cavalo, a nossa língua deve domar o nosso instinto ruim, pecaminoso e colocá-lo diante do Senhor. Mas Tiago também diz que a língua ela tem o poder de destruir, o poder do fogo e do veneno. Ele diz que a língua é como uma labareda. E um grande incêndio, ele começa com uma pequena labareda. E dependendo de uma palavra, de uma frase, você pode ocasionar brigas, intrigas, guerras até. Por isso, o cuidado com a língua. E ele diz também que a língua é como um veneno. A palavra de Deus diz que a língua ela tem o poder da morte. Pequeno veneno, uma gota de veneno pode matar. E por isso a língua, uma pequena palavra, pode destruir, pode fazer mal às pessoas, pode inclusive aborrecer o nosso grande Deus. Por isso o cuidado que devemos ter com a nossa língua. Não para matar, mas para abençoar. E graças a Deus, a nossa língua tem esse poder de abençoar. E lá no capítulo, no verso 9, ele diz, com a língua bendizemos ao Senhor. A língua também tem esse poder de dar vida, de abençoar as pessoas e de bendizer a Deus. Ele diz, com a língua, nós também podemos amaldiçoar as pessoas, feitos à semelhança de Deus. Por isso, cuidado. Da mesma boca procedem bênção e maldição. A língua tem esse poder de abençoar, mas também tem esse poder da maldição. E ele diz assim, meus irmãos, não pode ser assim. Bendizer e amaldiçoar. Bênção e maldição, não. A língua, ela tem que ser usada para a bênção, para bendizer. E ele dá um exemplo aqui da água e da árvore.
Pode sair água doce de uma fonte amarga? Ou água amarga de uma fonte doce? Ou ele diz no verso 11, pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Não pode. Pode uma figueira produzir azeitonas? Ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Ele está dizendo aqui que a nossa língua, o nosso falar, não pode abençoar e maldizer. Não pode ser bênção e morte. Por isso, vamos colocar a nossa vida, em especial a nossa língua, o nosso falar, porque a Bíblia diz que nós proferimos aquilo que o nosso coração está cheio. Falamos daquilo que o nosso coração está cheio. Portanto, vamos encher o nosso coração de vida, da vida que está em Deus. Vamos encher a nossa vida do Espírito Santo, que vem nos orientar e dirigir a nossa vida. E Tiago, ele coloca esse exemplo da fonte e da árvore. Uma fonte não pode dar água boa e água ruim. Uma bananeira não pode dar banana e mamão. A bananeira vai sempre produzir banana. Sempre. Por isso, o desafio de sermos homens e mulheres perfeitos diante de Deus e diante dos homens. Para que a nossa palavra, o nosso proferir algo, seja para abençoar, para dar vida. E nós podemos, então, resumir tudo isso da seguinte maneira. A língua, ela é perigosa, a palavra de Deus diz. Ela é mundo de iniquidade, ela é fogo, já aprendemos isso. Ela é indomável, muitas vezes precisamos domá-la, como o animal é domado com o freio. Mas Tiago diz também que a língua não é apenas perigosa, indomável, ela é incoerente. Com a mesma língua, você amaldiçoa e bendiz. Ele diz, não deve ser assim. Como que deve ser? A nossa língua deve ser para o bem. A nossa palavra deve ser uma palavra boa para abençoar, para bendizer a Deus e abençoar as pessoas. Pastor, mas ele diz que é difícil. Somente o homem perfeito pode controlar a sua língua, é verdade. Somente o homem que tem o controle da sua vida por Deus, através do Espírito Santo. E esse é o desafio, enchei-vos do Espírito, deixe-se encher do Espírito, para que você seja dominado pelo Senhor, o seu coração seja cheio da palavra do Senhor e a sua língua seja o resultado desse enchimento de Deus na sua vida. Por isso, peça a Deus o controle da sua língua. Peça a Deus o controle daquilo que você fala, pelo poder do Espírito Santo. E eu quero trazer um exemplo aqui do filósofo Sócrates. E ele deixa para a humanidade uma palavra muito forte. Ele, ensinando os seus discípulos, ele dizia que antes de você falar qualquer coisa, é necessário que você passe por uma peneira, ou melhor, passe por 3 peneiras aquilo que você vai ouvir. Vou repetir. Antes de você falar qualquer coisa a respeito daquilo que você ouve, você precisa passar aquilo que você ouviu através de 3 peneiras. E é conhecido esse texto de Sócrates como as 3 peneiras de Sócrates. E ele diz assim, antes de você passar para frente algo que você ouviu, passe pela primeira peneira, que é a verdade. E você vai fazer essa pergunta para você mesmo. Você tem certeza de que este fato, aquilo que você está ouvindo, é absolutamente verdadeiro? Se é verdadeiro, vamos passar para a segunda peneira.
Senão, já fica aqui, você não vai passar para frente. Segunda peneira é a peneira da necessidade. Você acha mesmo necessário contar esse fato ou mesmo passá-lo para frente? É outra peneira. Será que é necessário? Vai abençoar? Vai fazer bem? Se você não tem certeza de que aquilo que você está ouvindo, quando você passar isso para frente, vai fazer bem para quem ouve, vai abençoar as pessoas, vai glorificar a Deus? Se você não tem certeza, já corta aqui. Mesmo que tenha passado na primeira peneira, já ficou na segunda peneira. Mas existe ainda uma terceira peneira. É a peneira da bondade. Aquilo que você vai me contar, gostaria que os outros também dissessem a respeito de você? Quando você ouve algo, principalmente a respeito de pessoas, será que você gostaria que isso que te contassem a respeito da sua vida? Por isso, Sócrates, ele diz assim, temos 3 peneiras antes de passar aquilo que ouvimos. A peneira da verdade, a peneira da bondade e a peneira da necessidade. Se nós filtrássemos aquilo que falamos por essas 3 peneiras, o mundo seria diferente. Mas mais ainda a palavra do Senhor nos exorta a tomarmos mais cuidado com a nossa língua. Como seríamos mais felizes se as pessoas usassem as 3 peneiras de Sócrates, a verdade, a bondade e a necessidade? Antes de obedecer ao impulso de passar adiante qualquer coisa que você ouve, eu queria dar um recado para você. Alguém já disse que pessoas inteligentes, elas falam sobre ideias. Pessoas comuns falam sobre coisas. E pessoas mesquinhas falam sobre pessoas. O desafio é evitar falar sobre pessoas. A famosa fofoca, simplesmente por falar. As 3 peneiras de Sócrates nos ajudam. Será que é verdade? Vai fazer bem? É necessário? Mas a palavra de Deus fala muito mais que isso. E eu queria falar para você ainda sobre as 3 peneiras do apóstolo Paulo. Essas peneiras encontram-se lá no capítulo 4, versículo 25 de Efésios. Portanto, cada um de vocês devem abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Por isso não mintam mais, que cada um diga a verdade para seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. E a peneira de Paulo tem o mesmo sentido da peneira de Sócrates. Palavra de Deus muito mais forte ainda. A verdade. Não mintam mais. Falem somente a verdade. E é bom lembrar sempre que o diabo, ele é o pai da mentira. Mentira é sempre danoso, é perigoso. Nós, como discípulos de Jesus, homens e mulheres, devemos sempre falar a verdade, viver a verdade. Falar a verdade é algo importantíssimo, viver a verdade. Eu lembro da história de uma moça cristã, formada em odontologia, dentista, mas não estava exercendo na época agora da pandemia a odontologia. E para ela ser vacinada, ela precisava assinar um termo dizendo que ela estava atuando na sua profissão. E deram um papel para ela assinar. Se você assinar aqui dizendo que está exercendo hoje a profissão, você pode vacinar. E essa moça crente, ela disse, não vou assinar esse papel. Porque se eu assinar esse papel,
é uma mentira. Eu não estou exercendo a minha profissão hoje e não vou me vacinar. E não se vacinou. Ela honrou a Deus e Deus com certeza vai honrar a sua palavra, palavra escrita, palavra verbal. Esse é o desafio do verdadeiro crente, a verdade. Falarmos sempre a verdade, não importa a situação. Seria tão cômodo assinar um papel mentindo para tomar a vacina que todos nós ansiamos. Mas ela disse, não, eu prefiro não tomar a vacina e honrar ao meu Deus com a verdade. Que desafio! Que desafio para nós! E Paulo continua, há uma segunda peneira, a peneira do amor, antes seguindo a verdade em amor. A verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Paulo fala dessa necessidade de falar a verdade e seguir a verdade em amor. Essa dosagem do amor. John Stott, ele diz, a verdade, ela torna-se dura se não vier suavizada pelo amor. Então muita gente diz, não, isso eu sou sincero, eu sou realista, a minha palavra é sim, sim, não, não, mas se não houver o amor, temperada com amor, não tem sentido. E o grande pregador John Stott diz, a palavra torna-se dura se não vier suavizada pelo amor. Mas também o amor torna-se mole se não vier fortalecido pela verdade. Então o amor e a verdade andam juntos. Que desafio para mim e para você. Mas Paulo tem uma terceira peneira, a peneira da graça. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Ah, que coisa! Palavra torpe. O que é uma palavra torpe? O dicionário diz que é uma palavra que contraria ou fere os bons costumes, a decência moral, o caráter. Uma palavra indecorosa, uma palavra torpe, uma palavra infame, uma palavra que revela obscenidade, indecente, uma palavra que apresenta mácula. E Paulo diz, não use, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem palavras boas. E palavra torpe não é simplesmente um palavrão, mas é uma palavra que contamina para o mal aquele que ouve. Por isso é um desafio. Cultivar o hábito de proferir palavras que abençoem. Abençoe. E Paulo, ele coloca ali a verdade, o amor e a graça. Que a nossa palavra sempre seja verdadeira. Uma palavra envolvida e agraciada pelo amor. Uma palavra que leve graça às pessoas. Aprendemos que a língua tem o poder de dirigir, de conduzir, de canalizar forças para o bem ou para o mal. A língua tem o poder de destruir e destrói, como fogo, como veneno, mas ela tem esse poder de deleitar, de dar vida, como uma fonte de água viva. E esse é o desafio, quando ela é temperada com a verdade, com o amor e com a graça. Peça a Deus que Ele conceda a você esse poder de usar a língua para o bem. Sabedoria necessária para abençoar as pessoas e para glorificar a Deus. Provérbios diz que as palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Que a nossa língua traga cura para as pessoas. Provérbios 10:11 diz que a boca do justo é manancial de vida. Que a nossa palavra seja vida para as pessoas. Água viva, diz a palavra do Senhor. Você vai receber a água viva do Espírito Santo e vai fluir da sua vida a água viva para abençoar, para dar vida às pessoas. Tomemos cuidado
com tudo aquilo que falamos. É um desafio para a minha vida, é um desafio para a sua vida. Deus espera que a nossa língua seja usada para a bênção, para abençoar as pessoas, para anunciar as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Nossa língua seja uma palavra para dar ânimo, uma palavra para exortar, uma palavra para aconselhar as pessoas, uma palavra para, em oração, colocar diante de Deus as nossas petições. Que a nossa língua seja um instrumento de Deus e que privilégio usar a nossa boca, a nossa língua para glorificar a Deus. Que privilégio! Mas precisamos da ação do Espírito Santo sobre nós. Ação do Espírito Santo sobre nós. E eu quero terminar dizendo a você, não esqueça que no dia do juízo nós vamos dar conta a Deus de toda a palavra ociosa proferida pela nossa boca, diz Jesus lá em Mateus capítulo 12. Toda a palavra que sair da nossa boca nós vamos dar contas dela. Vamos terminar esse estudo com uma oração. A oração no Salmo 141, 3. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta de meus lábios. Faça essa oração. Deus, guarda a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. E de você vão fluir palavras abençoadoras. Faça essa oração no Salmo 19, 14, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, ó Senhor, minha rocha e meu resgatador. Ó Deus, faça isso. Peça para Deus isso, que as palavras da sua boca e a meditação do seu coração sejam agradáveis a Deus. E se forem agradáveis a Deus, com certeza serão agradáveis às pessoas. Por isso, meu irmão, minha irmã, fale apenas palavras graciosas, palavras gentis, palavras amorosas, verdadeiras, palavras reflexivas, palavras sagradas, sensíveis, palavras que edifiquem, palavras que confortem, palavras de bênção, de sabedoria, de ação de graças, palavras pacíficas. E que esta seja a nossa canção, lá no Salmo 19, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a Ti, minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos Teus olhos quero ser. Ó Senhor, todo dia, todo instante, sempre hei de Te servir, agradável aos Teus olhos quero ser. Ó Senhor, façamos sempre essa oração e façamos sempre este hino de adoração ao Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a Ti, ó Senhor. Vamos orar. Pai, precisamos do Senhor. Muito, muito nesta hora, no dia a dia, quando somos bombardeados de todos os lados e precisamos de uma palavra boa que abençoe. E por isso pedimos, guarda a nossa boca, guarda os nossos lábios, purifica os nossos lábios, como o Senhor fez com Isaías, como uma tenaz, venha e purifique os nossos lábios, através da ação do Teu Espírito Santo. E como povo de Deus, como homem e mulher, filhos Teus, como igreja, possamos proferir palavras abençoadoras, anunciando o Evangelho de Cristo, o amor de Cristo. Pai, abençoa o Teu filho e a Tua filha. Colocamos-nos diante do Senhor, na dependência do Senhor e no desejo de agradar sempre ao Senhor. Esta é minha oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Um bom domingo
um bom culto hoje à noite. Hoje teremos o nosso culto presencial às 19h30, horário normal da nossa igreja, quando vamos celebrar a ceia do Senhor. Participe!